A fratura por compressão vertebral é o caso em que o osso enfraquece a ponto de quebrar, ele não aguenta sustentar o peso do corpo. Alguma doença pode estar fazendo esse osso enfraquecer. As doenças que mais frequentemente fazem com que o osso enfraqueça é a osteoporose e um câncer, uma metástase óssea que faz com que perca a força de sustentação e quebre, uma fratura por compressão vertebral. Os locais anatômicos que mais temos fraturas de compressão vertebral é na coluna torácica e na coluna lombar. Raramente ocorre a fratura por compressão vertebral acima de T7, é raro. Uma fratura por compressão vertebral, ela vai diminuir o tamanho da vértebra, fazendo com que a pessoa fique em postura de cifose e vai causar dor, bastante dor. Essa dor costuma piorar quando a pessoa fica em pé e caminha, costuma piorar com a inclinação anterior, ela pode comprimir um nervo, mas não é tão raro, ela melhora quando a pessoa deita, então essa característica da dor é uma característica da dor por fratura de compressão vertebral. Se tiver algum comprometimento de nervo, o osso apertar algum nervo ou a medula, pode ter sido um sintoma neurológico. Vou falar um pouquinho sobre a osteoporose, nessa figura eu achei uma boa representação, para tentar dizer como acontece uma fratura por compressão vertebral. Um osso normal tem várias trabéculas que dão sustentação ao peso. Aqui um osso com osteoporose, note que tem menos trabéculas dessas branquinhas e mais espaços, esses vermelhos. Ficando tão frágil a ponto de quebrar e amassar. Isso então é uma fratura por compressão vertebral. A osteoporose é a principal causa de fratura por compressão vertebral, tanto é que tem um nome específico, é fratura por compressão vertebral osteoporótica. A fratura por compressão vertebral é uma causa de dor frequentemente de difícil tratamento, às vezes até intratável, requerendo muitas vezes tratamento cirúrgico. E como se trata, se é tão difícil de tratar? A melhor maneira de tratar é a prevenção, ou seja, quem tem osteoporose descobrir que tem e instituir o tratamento ou tentar não ter osteoporose para não ter uma fratura relacionada à osteoporose. Quais são os fatores de risco? Quem tem mais risco de desenvolver osteoporose? A idade, a partir de 65 anos é pior, tem mais risco de ter osteoporose, mas isso não tem o que fazer, conforme a gente vai envelhecendo, não tem o que fazer. Mulheres têm mais do que homens, raça branca e oriental tem mais, história familiar de fratura também, e malignidade, se já teve algum mieloma, algum linfoma, são doenças que predispõem a ter maior osteoporose. O que a gente pode modificar? O que a gente pode fazer para tentar não ter osteoporose? Se fuma, não fumar. Se come muito pouco cálcio, exposição ao sol. Se tem deficiência de vitamina D, repor, seja com alimentos, seja com medicações. Sedentarismo é um fator de risco modificável muito importante, ou seja, o exercício físico, o estresse sobre o osso faz com que ele fique mais forte, prevenindo a osteoporose. Pessoas muito magras têm mais risco de desenvolver a osteoporose. O uso de algumas medicações, principalmente como corticoides, predispõem o risco de osteoporose. Então, a melhor maneira de tentar prevenir uma fratura de osteoporose é não ter a osteoporose. Essa é a melhor maneira de prevenir. Uma vez que a fratura já está instituída e que tem uma dor de muito difícil tratamento, a gente tem opção de alguns tratamentos cirúrgicos, que eu vou falar em seguida. E que tratamento é esse conhecido como cifoplastia? Eu vou tentar explicar para vocês, num videozinho rápido, como esse tratamento funciona. O paciente fica deitado e a gente passa um líquido nas costas dele para esterilizar. Anestesia a pele com anestésico local. Espera um pouquinho para esse anestésico fazer efeito e depois, com o auxílio de um raio-x, a gente coloca, depois com o auxílio do raio-x, a gente coloca uma agulha dentro do osso que está quebrado. Então aqui uma vértebra normal, outra normal é a fratura. Coloca um drill no meio e faz um orifício no osso e coloca um balão. Esse balão a gente infla para tentar corrigir a altura, pelo menos parcialmente a altura desse osso quebrado. Depois desinfla o balão e tira. Fica um buraco lá dentro. Pega uma outra cânula e enche de cimento.
uma espécie de cimento especial para esse tipo de procedimento para tentar dar força, sustentação à coluna. Uma vez realizado esse procedimento, a gente pode fazer unilateral, só de um lado, ou bilateral. A imensa maioria das vezes o tratamento recomendado é bilateral. Se tira a agulha e se faz um curativo. O curativo é um curativo simples e a recuperação, na maioria das vezes, é boa. É um procedimento minimamente invasivo, conhecido como cifoplastia, que está indicado principalmente nesse caso de fratura por osteoporose, em que as pessoas são idosas e não toleram cirurgias abertas, grandes, convencionais. Uma vez que a pessoa teve ou tem uma fratura por compressão vertebral devido à osteoporose, frequentemente como isso se manifesta é uma dor de muito difícil tratamento, por vezes até intratável, uma dor tão forte que deixa a pessoa restrita ao leito, inclusive aumentando a mortalidade. Esse estudo aqui mostra que a taxa de mortalidade nas pessoas sem fratura por compressão vertebral é de 85 e quando tem uma fratura por compressão vertebral vai lá para 230. Então, a dor aguda, a dor crônica, a deformidade, a perda de altura aumentam a mortalidade. Então, é uma doença de muito difícil tratamento. Uma vez que foi detectado que mais pessoas morrem quando tem uma fratura por compressão vertebral, foram feitos mais estudos para tentar ver se a gente corrigir essa fratura cirurgicamente, se isso diminui a taxa de mortalidade. Aqui tem 5 estudos. 4 estudos destes mostraram a resposta positiva, ou seja, uma redução de mais de 43% na taxa de mortalidade quando a gente corrige essas fraturas. Um estudo não mostrou diferença, mas nenhum estudo mostrou piora. Então, ou seja, os estudos sugerem uma melhora da dor dos pacientes, uma diminuição na mortalidade quando essas fraturas por osteoporose, por compressão devido à osteoporose, são tratadas de uma maneira cirúrgica. É uma maneira de tratamento cirúrgico convencional? Não. É um modo de tratamento conhecido no mundo como cifoplastia. Não foram apenas esses estudos tentando documentar a diminuição da mortalidade que foram relacionados. Vários estudos já foram feitos. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas. Mas, em resumo, um diagnóstico precoce, uma intervenção é importante para tentar evitar as complicações clínicas relacionadas a uma fratura por compressão vertebral. E isso leva a uma diminuição de mortalidade. O tratamento não operatório, que é com colete ou medicações, ele tenta diminuir a dor do paciente. Contudo, a sua efetividade é limitada, porque o osso quebrado continua doendo, causando muito sofrimento ao paciente e limitação. Frequentemente há complicações relacionadas ao decúbito prolongado, a ficar muito tempo deitado, com colete, principalmente porque a gente está falando o tipo de paciente nesse caso são pacientes idosos, com mais de 70, às vezes 80 anos, com saúde frágil, então ficar muito tempo acamado não é uma boa estratégia de tratamento para esse tipo de paciente. Hoje, falei para você sobre fratura de compressão vertebral e um tratamento minimamente invasivo que chama cifoplastia. Esse tratamento é muito bem-vindo, principalmente para o público de pacientes que têm esse tipo de fratura, que é a fratura por compressão vertebral, que são pessoas idosas e não toleram cirurgias grandes convencionais. Então, uma cirurgia minimamente invasiva ela é bem indicada nesse caso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.